Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera! Boa tarde para quem por acaso estiver nos acompanhando aqui na Roxinha. E para quem for nos assistir depois, seja na Vermelhinha ou escutar pelas plataformas de podcast, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O que importa realmente é que vocês possam estar confortáveis nos acompanhando em mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast bem pretensioso daqui do estado do Pará, em que a gente quer se colocar na cena nacional do RPG, também participando dos comentários e batendo papo sobre os mais variados assuntos que estiverem em voga no Brasil. E aqui sempre também contamos com participação de pessoas externas, que aqui será representada pela Cristiane. Daqui a pouco ela vai dar um oi aí para vocês, mas antes deixa eu só fazer mais algumas comunicações. Vocês estão vendo aí na tela, o tema de hoje é o tema que sempre se transforma em uma pergunta, porque as perguntas elas são boas para provocar já os bate-papos aqui do podcast. E a pergunta para hoje é: o sistema é bom ou é a pessoa narradora que salva a sessão? Então, a Cris e o Lucian, que está aqui presente comigo, irão responder essa pergunta. O Cerejo, que estava previsto para estar conosco, teve problemas de conexão de internet na casa dele e ele está tentando buscar um outro lugar para poder entrar aqui na videoconferência e se juntar ao bate-papo conosco. Então, não se assustem se por acaso ele se juntar a nós no meio da programação. Dito isso, vamos às apresentações das pessoas que estão aqui comigo. Vou começar por Lucian Ribeiro. Normalmente, ele vaga entre os vales do D20, Sistema Year Zero e World of Darkness. Como narrador, ele defende a minimização das mecânicas de protagonismo em prol da valorização da diversão em grupo. Lucian, dá o oi aí pra galera. Opa, saudações bicolores a todos. É um prazer inenarrável estar aqui. É muito bom, estou aqui hoje para te debater um assunto que eu já debato cotidianamente em todos os grupos que eu participo, e agora é muito honrado de poder discutir com a Cris e com o Rodrigo sobre isso também. Muito bom, tá aí o Lucian se apresentando. Agora vamos apresentar a queridíssima Cristiane Cristóvão. Ela no universo do RPG, ela é conhecida como Margot. Inclusive, daqui a pouco eu vou explicar uma das crises de risadas que eu tive em função do apelido que a Cris tem. Se ela me permitir, é claro. Ela, há 8 anos, mergulhou de cabeça em aventuras de RPG de mesa, tanto que é a sua paixão que ela até fez o seu TCC inspirada por esse universo mágico. Ela é movida pela criatividade e pela emoção das histórias e está sempre pronta para embarcar em novas jornadas. Cris, dá um oi aí pra galera. Oi, gente, tudo bom com vocês? E só para ressaltar, gente, faz 5 anos que eu estou aqui com o tio Raga. Eu conheci ele em 2020, quando eu tinha 20 anos, 5 anos depois. Agora eu tô percebendo que a gente tá aqui juntos e é tão emocionante, é tão gratificante acompanhar o tio Raga, acompanhar todos vocês aqui no canal dele. Cara, é incrível ver a evolução. Muito prazer, agradeço novamente por estar aqui. É muito bom fazer parte e um tema assim, que eu gosto de conversar, hein? Boa. Cris, tu me permite narrar a parte engraçada em torno do seu apelido? Eu já, inclusive, Sim, eu não lembro. Tu não eu te lembro lembra? que você riu demais, mas eu não lembro. Posso contar? Tem problema pra você? Pode. Tá, gente, eu conheci a Margot, que é o apelido dela, quando ela fazia parte da administração da Vaquinha do RPG, que é um grupo que junta pessoas que fazem contribuições coletivas e sorteiam
quem, participação desse grupo, vai pegar o bolo e fazer uma compra de livros de RPG. A Margot fazia parte da administração. E quando eu conheci ela através desse grupo, eu salvei Margot da faquinha do RPG. Ah, nossa, não foi só você, não. Tinha um amigo que. Gente, como assim? Ficava Ah, eu super, lembrei. ficava super engraçado quando a gente via lá no contatos, marcou vaquinha do RPG. Que horror! Mas enfim, Isso, não lembrava. o bom é que bons laços foram formados e estamos aqui até hoje juntos. O Lúcio, inclusive, também conheci pelas jogatinas de Belém. E aqui estamos nós agora batendo papo. Então é uma estreia com vocês dois aqui no podcast RPG com o Jambu. Prazer tê-los aqui conosco. Dito isso, vamos mergulhar agora no tema. Esse tema que nós vamos discutir foi proposto pelo Otton, que é o atual presidente da Associação Dungeon Belém, que é um grupo aqui de Belém que organiza e promove um espaço para pessoas jogarem RPG e board game de forma segura e confortável. E ele lançou para mim: Raga, a gente tá aqui discutindo sobre essa questão, se o sistema é bom ou se o narrador é que realmente segura as pontas. E aí eu botei para a escolha do grupo se esse tema era razoável, e não é que o grupo escolheu. Então aqui estamos hoje para discutir esse tema, e eu vou jogar agora no peito dessas pessoas convidadas para responder. Então, novamente, vou fazer a pergunta: o sistema é bom ou é a pessoa narradora que salva a sessão? Lucian, o que você responde? Eu acho que, primeiro, que não existe sistema ruim. O RPG, como um produto, ele tem o seu grupo, o seu público-alvo, né? Então, se você está com um problema com o sistema, talvez porque aquele sistema não é para você jogar mesmo, você se interessa por outras coisas. Eu, claramente, se você me chamar para jogar vampiro, jogar lobisomem, eu não espero que você me apareça com um mapa para a gente enfrentar um monstro, é uma outra temática. Mas dentro do mesmo sistema, se a gente for comparar um único sistema, um único livro, aí a gente pode falar, existem narradores melhores e piores, de acordo com o que o grupo espera. Beleza. Antes de passar para a Cris, deixa eu apresentar a nosso terceiro convidado que apareceu aqui. É o Lucas Cerejo. Ele tem 30 anos, é belenense e é jogador de RPG e board game, interessado por jogos minimalistas, indies e nacionais. Ele frequenta a Associação Dungeon Belém desde 2023 e curte pensar mecânicas e temáticas em jogos. Cerejo, dá um oi aí pra galera. Oi, galera. Desculpa a demora, muito correria, mas eu tô aqui na DB agora. Espero que a gente tenha uma ótima conversa. Perfeito. Cerejo, eu vou te jogar duas responsas, porque a gente já começou aqui o debate e eu já soltei a pergunta para os convidados responderem. O Lucian já respondeu, daqui a pouco eu jogo para a Cris, mas eu gostaria que tu comentasses agora, porque além de tu responder, o Otton, que recomendou esse tema, disse que você fez parte dos ambientes de bate-papo em que isso entrou em tema. Então, a pergunta: tu pode responder e comentar como é que originou essa conversa entre vocês lá na Dungeon? Olha, a gente teve muitas conversas, na verdade. Eu acho que isso partiu muito porque tinham pessoas que estavam muito interessadas em descobrir outros sistemas, outras formas de jogar RPG a partir de cenário, a partir de algumas metodologias. Eu acredito que de um tempo mais recente, o cenário do RPG ele tem tido muita influência de muitas outras áreas. E acredito que muitas delas são áreas de educação. Então, a gente percebe que existem alguns RPGs hoje que eles se preocupam em algumas temáticas que se preocupam em uma educação, de fato. Por exemplo,
Recentemente a gente jogou Quilombo Zero. E o Quilombo Zero, assim, foi a primeira experiência que a gente teve. E essa experiência mostrou para a gente um cenário que reflete muito da nossa realidade brasileira, principalmente realidades de periferia. No caso, é uma analogia a uma favela do Rio de Janeiro, mas a gente também é apresentado com o conceito de quilombo, por exemplo. E quilombo, ele é um conceito bem recente, assim, para nós, que eu ouvi falar sobre, que mora na cidade, e principalmente de pessoas que entram na universidade sobre isso. Então, a gente é um grupo de pessoas, vai sendo, se formando um grupo de pessoas que começam a ter muito interesse não só na diversão de jogar o jogo, que é muito prazeroso, mas também que elementos são esses que compõem aquilo que a gente está jogando, né? Chega uma hora assim que a gente vai desconfiar um pouco dessa Idade Média que é apresentada para a gente na fantasia e a gente procura outros referências O sistema de corrobora a narrativa, né? para que a gente possa dar um pouco uma variada. Assim. Perfeito. E agora convido a Cris. Cris, tu pode responder a nossa pergunta provocadora do debate de hoje? Eu ia concordar com o Lucian, que cada pessoa tem seu sistema de RPG que você combina. Né? Eu joguei muitos sistemas de RPG, só que tem alguns que eu não jogo mais, porque ou saturou ou porque eu acho muito complexo, eu já fujo de sistemas que são complexos, que tem muita regra, tanta coisa, eu fico, gente, não, eu sou de humanas, eu preciso de algo simples. Só que, se, por exemplo, eu vou trazer uma pessoa aqui que eu gosto muito, que é narradora, que é um mestre Ferraz. Cara, eu acho ele um mestre excelente. E assim, eu não jogo mais D&D. Não jogo, já faz muito tempo que eu joguei bastante, agora eu não jogo mais. Só que se o mestre Ferraz chegasse em mim e falasse assim, Cris, vamos jogar D&D, eu vou mestrar. Eu vou assim, eu topo. Quando que vai ser? Porque eu sei que ele é, cara, um mestre excelente. Eu nem gosto do sistema, mas só por ele estar mestrando, assim, com certeza eu vou jogar. Então eu acredito que quando uma pessoa ela é boa em mestrar, ela consegue pegar um sistema que você já não está tanto afim assim, de jogar mais, e ela traz como posso dizer, essa magia de volta, né? É porque assim, quando eu iniciei o RPG lá em 2016, para mim D&D era tudo, sabe? Então eu curtia bastante. Aí depois você começa a conhecer sistemas novos, sistemas nacionais. Eu gosto muito de sistemas nacionais. E aí você vai meio que broxando desses sistemas mais antigos. Por exemplo, eu nunca iria jogar GURP, gente, nunca. Mas se eu sei que uma pessoa é boa, ela é excelente, um mestre muito bom, me chama para jogar, Cris, vamos jogar GURP? Eu vou. Eu não gosto do sistema, deve ser horrível, complicado, assim, mas eu vou, porque eu sei que ele é muito bom e vai tornar tudo aquilo mais fácil, vai tornar o sistema mágico, vai tornar o sistema simples. Esse que é o que eu acho. Perfeito. Gostei muito das 3 falas e agora eu vou fazer aqui uma compartilhamento de uma linha de raciocínio que eu tenho quando o autor me jogou esse tema. Que é o seguinte, galera. Vamos considerar aqui um ambiente propício para jogar qualquer jogo de RPG. Quando eu digo propício, o grupo fez a sessão 0, criou os personagens, compartilhou expectativas, cada um sabe qual é a expectativa do outro e estabeleceu os véus e os limites que precisa ter e não ter na mesa de jogo. Esse é o céu de brigadeiro da mesa do RPG. E a partir daí, começa-se a jogar. Só que em um dado momento, o jogo escolhido não começa a entregar e a atender as expectativas de quem está jogando. Percebam, eu não estou dizendo que o jogo não é bom. Eu só estou dizendo que o sistema ele não está entregando aquilo que é a expectativa de quem sentou para jogar. E aí, cabe à pessoa narradora
junto com quem estiver jogando, equilibrar as coisas para que o mais importante da mesa continue, que é a diversão. Se não estiver divertido, ajustes precisam ser feitos para que volte a ser divertido. E aí vai caber ao grupo não só a decisão também da pessoa narradora, porque não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva, começar a desvirtuar o sistema original. Alguém pode dizer, Raga, então troca de jogo. Depois, deixa a aventura terminar, deixa a pessoa narradora improvisar e, com o consentimento de quem estiver na mesa, dar continuidade e finalizar de forma que a gente feche uma história de forma satisfatória. Mas fica aquela pergunta, o quão a pessoa narradora tem que ser hábil o suficiente de, primeiro, contornar as adversidades mecânicas do sistema estabelecido e se articular com quem está na mesa para que haja um consenso dele fazer as adaptações. Parece besteira, mas isso não é simples, gente. Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que não estão erradas em dizer que querem seguir a mecânica como está escrita no livro. Essa é uma das expectativas de quem joga determinado jogo. Quando precisa desvirtuar, isso precisa ser conversado. A pessoa que está lá com essa expectativa sendo quebrada, ela precisa ser convencida para que ela continue se divertindo. Então eu me viro agora para vocês três e pergunto, como é que vocês costumam lidar ou como vocês já testemunharam isso sendo lidado numa mesa de RPG em que o sistema não estava atendendo às expectativas de quem estava na mesa e precisou fazer adaptações para que o jogo continuasse? Dessa vez eu chamo o Cerejo para começar. Cerejo! Bom, gente, antes, talvez não, durante eu ser um RPGista, uma pessoa que joga RPG, eu também sou da área da educação. Eu sou atualmente, eu estou me formando para ser licenciando em teatro. E eu sempre faço paralelos entre o teatro, uma aula de teatro, uma aula em geral e um jogo de RPG. Nos dois exemplos, a gente tem um grupo de pessoas que se reúnem e há uma ideia de figura de condução, que é o narrador, o professor, e as outras participantes que estão ali interagindo junto com com aquele conhecimento ou aquela história que está sendo contada. O meu ponto, que eu sempre parto, antes de adentrar na ideia do narrador, é que uma mesa de RPG, eu acho que foi que eu ouvi um pouco da Cris, é que ela funciona melhor ainda quando todo mundo quer jogar. Eu acho que quando a gente tem grupos onde existe uma reunião de pessoas que não têm tanta afinidade, não têm tanta intimidade e elas querem jogar aquele jogo, o jogo acaba sendo a entrada social dessas pessoas para a interação. Mas às vezes a gente tem algumas pessoas que não se identificaram muito com a temática, com o cenário, a mecânica às vezes parece que é mais confusa do que esclarecedora. E por muitos momentos, tanto em sala de aula também, a gente tem alunos onde a matéria não é muito interessante, o jeito que o professor fala também não é muito interessante, a metodologia às vezes parece ser um pouco, não está batendo muito com essa matéria, o professor em outra matéria ele é melhor. E a gente tem, às vezes, uma sobrecarga feita por uma pessoa que, às vezes, é um narrador, de tentar fazer com que a sessão seja a sessão. Vejo isso muito em sala de aula, eu vejo muito isso em algumas mesas de RPG, quando os jogadores eles não se interessam tanto pelo jogo que está acontecendo, mas que existe uma resistência muito grande de alguém se levantar e falar assim, eu não estou gostando desse jogo, eu não gostei muito dele, bora trocar, bora mudar. E às vezes fica pro lado do narrador que está ali observando tudo, perceber o nível da energia como está, se está muito baixa, e tentar de alguma maneira ali
de volta para jogar. No final das contas, está todo mundo interessado, mas eu percebo que em algumas mesas tem alguns que não estão tão interessados e outros que estão interessados. E eu acho que meu argumento ele vai para a horizontalidade da coisa. Eu acho que o narrador ele tem sim que se preocupar com o momento em que ele tá ali, ele que tem que mais ler a parada toda, né? Ele tem que estar a par de algumas regras, principalmente o básico, mas eu acredito que o jogador também tem que estar a par, principalmente do básico das regras. O jogador tem que estar ali à frente de estar com a sua ficha na mão, de estar com o seu lápis, de estar prestando atenção nas de estar em engajamento com o narrador em 50-50. Porque se uma hora o narrador começa a recuar, que já está cansando, o jogador tem que ir para cima lá e colocar a energia para cima. Se o jogador está um pouco para baixo, é o narrador que vai lá e joga a energia para cima. Então, eu parto muito da ideia de horizontalidade da coisa, sabe? Mas, claro, tem alguns casos onde a gente não vai ter um pouco dessa autonomia do jogador. A gente vem também de uma realidade onde, fazendo ainda esse paralelo com a educação, nós temos figuras de professores que às vezes dominam muito a aula, com as suas falas, com as suas metodologias, e não tem tanto espaço para que alunos contraponham com perguntas, discutir por que determinada coisa é desse jeito. E eu penso, na verdade, que isso gera um tipo de comportamento que ele vai para as outras áreas. Áreas como, por exemplo, da RPG, é muito possível que algumas pessoas elas não se sintam tão à vontade de questionar um narrador por ter trago um sistema, por ter estado narrando um sistema, ou às vezes não se sentem tão à vontade de tomar a iniciativa dentro do jogo para não interromper uma certa dinâmica de hierarquia entre narrador e jogador. Como se o narrador, apesar dele ter a palavra final, na parte das vezes, ele não pudesse traçar acordos prévios durante a mesa, em que o jogador pudesse falar assim, vamos mudar essa mecânica, porque às vezes ela é muito complicada, narrador. E aí faz com que fica um pouco difícil. Se a gente facilitar ela aqui, e o narrador fala assim, eu acho que pode funcionar, acho que pode funcionar assim. Então, eu acredito muito que, independente para mim, a primeira coisa de tudo é se divertir. É um grupo de pessoas que se encontram, se gostam, se tem intimidade. Eu acho que isso, assim, é sobretudo, sabe? Sobretudo, sistema, regras. Quem quer realmente estar ali com as pessoas, eles vão querer jogar, assim. Nas ideias da mecânica, eu penso muito sobre essa horizontalidade. É um pouco da carga com tudo em cima do narrador e os jogadores também puderem balancear as coisas. Acho que é por aí. Muito bom. Cris, sua colaboração. Olha, eu não vou ser hipócrita de dizer que toda a mesa que eu joguei foi incrível, porque não foi. É, Mas, tipo, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu entendo que depende muito do modo que você lida. Então, uma vez eu estava muito, muito, muito empolgada de jogar um sistema de super-heróis. Aí eu disse, beleza, a gente conseguiu achar um grupo para jogar. Comecei a campanha e foi totalmente broxante, porque o mestre não seguia o sistema, de fato. Eu falei, mas peraí, gente, eu queria jogar esse sistema, porque tem algo de errado nisso, isso não é um sistema, e ele tá inventando umas coisas, sabe? E aí eu fiquei muito mal, porque eu tava com uma expectativa aqui, e minha expectativa foi quebrada. Né? Hoje eu penso que, pô, a gente podia ter conversado antes, sabe? Ter feito uma sessão zero. Se a gente tivesse feito uma sessão zero e falado, olha, eu vou começar esse sistema, só que eu vou me basear, não vou utilizar isso, não vou utilizar esse sistema. Se ele tivesse chegado e falado isso, para mim, eu estaria mais tranquila. Assim, tudo bem, então, vamos topar. Que aí eu já estaria com essa expectativa, assim, o sistema vai ser dessa forma, ele vai se basear, ele não vai seguir o sistema. Entendeu? Então, quando a gente conversa, cara, a conversa é a resposta, a conversa e a compreensão é a base de tudo. Você conversando, você entrando em um acordo antes de começar a sessão, vai evitar muita coisa. Então, se a gente tivesse conversado antes, evitaria dos jogadores terem broxado, digamos assim.
E aí evitaria esse desgaste, porque aí os jogadores, a gente ficou assim, não, vamos continuar, porque às vezes o Messi estava se esforçando, né, para continuar a campanha, né? Ele não estava esperando que a gente não estava gostando, só que meio que a gente também não queria falar que estava péssimo, porque ele tinha criado, estava se esforçando. Então a gente combinou, não, vamos chegar até o fim, porque foi algo que ele criou e a gente devia ter conversado isso. No início a gente não conversou, então hoje eu tenho outra mentalidade. Então antes de iniciar qualquer coisa, a gente vai conversar, a gente vai entrar em um acordo. E se no meio do caminho tiver chato, a gente diz, não, peraí, vamos conversar? Vamos ver o que a gente pode mudar? Só que a gente não devia acrescentar combates? Ou se a gente devia acrescentar mais histórias? O que deve mudar, sabe, para continuar? Então tem que ter uma conversa com todo mundo. Não é só do mestre, não é só do jogador. É de todos. A responsabilidade de todos. Porque todos estão ali para se divertir. Então todos têm que conversar. Todos têm que falar a sua opinião. Entendeu? Então não tem como você ficar quieto, sabe? Uma vez eu fui convidada para jogar um jogo de terror, eu não lembro qual que era o nome, e eu saí da mesa porque eu não tava aguentando. Aí eu menti, eu falei que a internet tava ruim. E aí eu falei assim, não posso mais jogar, minha internet tá muito estável, né? E aí eu tava morrendo de vergonha de falar que não tava aguentando jogar o jogo porque tava muito terror. Gente, eu não imaginava que jogar jogo de terror, mesmo que fosse RPG, iria me afetar, mas eu me afetasse. Aí depois de um tempo eu falei, olha, então eu menti. O jogo, eu não aguentei jogar o jogo, sabe? E eu devia ter falado isso desde o início, entendeu? Evitaria muito da outra pessoa ficar pensando, nossa, por que será que ela saiu? Será que é por causa da internet mesmo? Assim, porque eu saí do nada, entendeu? Isso não é legal. Então, como dica, vocês têm que conversar, né? Não tá legal? Tá algo chato ou algo que você não tá aguentando? Tá algo pesado? Para e conversa. Não precisa ter medo. Não tem que ter medo, porque você tá ali para se divertir, né? Você não tá divertido, então por que você tá ali, né? É isso que eu penso hoje, né? Eu aprendi. O meu eu adolescente não pensava dessa forma. Então, as pessoas que estão ouvindo isso têm que seguir esses conselhos, né? A diversão é em primeiro lugar. Perfeito. E para fechar a roda, Lucian, traga aqui seus comentários. Pois é, a tua pergunta foi num grupo bem alinhado, bem definido, quando que a gente deve modificar a regra para terminar a história, né? Em prol da diversão. E aí, em qual momento que a gente desvirtua, a gente cria nossas regras da casa? Eu acho que isso primeiro tem que ser definido na sessão 0, lá no início da aventura. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus jogadores, eu narro uma quantidade razoável de mesa durante a semana, é que o jogo ele vai favorecer o jogador e a aventura ao mesmo tempo, né? Se por algum motivo algum jogador se sentir prejudicado, ele tem que ter uma recompensa. E aí como é que se faz isso? Isso daí depende muito da mesa e depende muito do sistema que você está jogando, né? Eu jogo muito jogo de D20, né? Pathfinder, a segunda edição principalmente, e eventualmente hoje Tormenta, que são livros robustos. Eu não vou decorar aquelas regras todas. Não existe. Se por acaso eu não lembrar de regras, se por acaso eu achar que a história favorece, ou então que a gente tem que mudar, a gente vai fazer alguma coisa para adaptar, que seja virtuoso para o jogador, para que ele não fique preso às regras. Mas isso é exceção. É como tu falaste, é no caso em que a gente quer terminar uma aventura, a gente quer terminar uma história antes de mudar de sistema. Porque quanto mais regra da casa um sistema tem, quanto mais homebrew, né, house rule tem, menos motivo tu tem que jogar, menos razão tu tens para jogar aquele sistema. Se tu tá jogando qualquer sistema e tá cheio de regra da casa, porque você não quer jogar aquilo, você quer jogar outra coisa. Agora, alinhando só, complementando o que a Cris falou sobre tema e mecânica, realmente isso é muito importante, porque a mecânica e o tema de um sistema, embora pareçam, eles não são a mesma coisa, eles têm que se complementar.
E às vezes você vai para jogar alguma coisa em cima de um tema e vê que a mecânica não complementa. Um exemplo que eu acho mais forte aqui no nosso RPG nacional, não é RPG nacional, na verdade é um RPG internacional que foi trazido para cá, que é o sistema do Avatar, a Lenda de Aang, né, que teve um patrocínio, tal, teve um financiamento, e ele é todo PBTA. PBTA é bom, tem uma legião de fãs. Mas quem curtiu o Avatar, quem viu o desenho, não esperava aquela mecânica para aquele tema. Ficou um negócio... Tanto é que foi um negócio meio apagado, né? Teve financiamento, saiu, e hoje só se fala em outra coisa. Ninguém lembra desse RPG. Porque a mecânica não bate com o tema. E aí as expectativas não casaram. As expectativas não ocorreram. Talvez um outro sistema já pronto, ou uma engine feita do zero, fosse melhor do que o que foi entregue para nós. Pois. Beleza. Cris, quer comentar alguma coisa? É porque ele tocou num assunto assim, que assim, toca meu coração, gente. Avatar, eu amo Avatar. E assim, eu não li nada do sistema de Avatar, porque eu espero ansiosamente para esse dia. Só que você me lembrou, né? Eu acho que eu devia ver primeiro como funciona o sistema do que eu ter essa quebra de expectativas. Então depois eu vou chamar você para conversar, para falar um pouco do sistema. Porque você tava falando assim, você falou de Avatar. Eu pensei, caramba, é o melhor sistema do mundo. E aí às vezes não é, né? E, então, assim, se for algo que não vai ser legal pro tema, pô, eu amo Avatar, gente. Então eu acho melhor a gente mudar um pouco o sistema mesmo, né? Deixar o mestre Expectativas serão quebradas, né? eu só te falo isso. Não vai casar. Então, olha, que bom que eu fui avisada, viu? Porque senão eu iria ficar em depressão total. Deixa eu botar aqui. Deixa eu aproveitar então esse gancho que vocês estão citando de uma temática que é Avatar e o sistema que possivelmente não atende a proposta do jogo, que é tentar emular o cenário de Avatar. Eu vou citar aqui 2 exemplos que são recorrentes na minha cabeça e eu gosto de trazê-los aqui. Apocalipse Zumbi. Não sei se vocês concordam, mas não existe só uma forma de interpretá-lo e, consequentemente, jogá-lo. Vou trazer aqui 2 exemplos de jogos que têm Apocalipse Zumbi como tema, mas tem tons distintos um do outro. Primeiro, Terra Devastada. O tom do Terra Devastada é muito mais da gestão do psicológico do personagem em um ambiente extremamente adverso. O jogo não foi pensado para tiro, porrada e bomba. Ele foi pensado para que o personagem consiga lidar com a adversidade de um apocalipse zumbi sem pirar no processo, o que é muito difícil de você conseguir ficar ileso dentro do que o sistema foi pensado. Em outra partida, virando a moeda, temos Shotgun Diaries. Não sei se vocês conhecem, mas é um jogo que é para tiro, porrada e bomba de um apocalipse zumbi. Ele foi pensado para isso. Não à toa que ele tem um sistema de contagem de tempo que, quando o tempo acaba, o narrador coloca um bando de zumbis que vem loucamente na direção dos sobreviventes. E aí a galera tem que ficar sobrevivendo a essa onda de zumbis que vem de tempos em tempos atrás deles. São 2 jogos de apocalipse zumbi que tem tons que são direcionados pelo sistema. E aí, trouxe esse exemplo, vou falar agora de um caso específico aqui em Belém, em que nós fizemos uma adaptação de um sistema para poder dar continuidade à diversão de todo mundo que estava jogando. Aqui em Belém, o Mundo das Trevas é um jogo muito disseminado, não à toa que ainda tem muita gente jogando até hoje. E Lobisomem Apocalipse era um deles muito jogado. Não à toa que, por exemplo, chegou a ter um projeto numa área conhecida aqui como a Casa do Governador, a Casa da Residência, não estou me lembrando aqui o nome, mas que é uma área pública em que o pessoal chegava lá e jogava lobisomem. Num movimento alto, eu lembro de ter juntado em torno de 15 pessoas jogando só lobisomem. E nesse momento, a gente tinha uma frustração coletiva do sistema do World of Darkness, da época, que era
o sistema de conflitos físicos. Fazia uma rolagem de dado para acertar. O outro lado fazia uma rolagem de dado para se defender. Passou, quem atacou faz a rolagem de dado para causar dano. E quem estava se defendendo fazia uma quarta rolagem para fazer se absorvia o dano ou não. Gente, isso ficava extremamente chato. E para piorar, dentro do sistema Storyteller tinha aquela questão do 1 anular o dash. E isso fazia com que a mecânica ficasse um troço sacal, chato demais. E aí, coletivamente, concordamos que não poderia ser tão forte esse 1 zerar o 0. A gente determinou que para anular um 0 tinha que ser 2-1. E aí a gente conseguiu dar mais fluidez ao jogo. Foi uma decisão coletiva que garantiu a diversão do grupo. E agora eu me viro aqui para as pessoas convidadas e pergunto para vocês: que soluções vocês testemunharam ou desenvolveram para garantir a diversão de um grupo, considerando que um sistema não estava atendendo às expectativas, tal como eu acabei de relatar agora? E quem começa agora é a Cris. Gente, eu vou começar. Quer passar a vez? Eu passo, vou Pode? tentar pensar aqui. Então tá, então vou passar pro Lucian. Lucian? Vamos lá. O mais recente exemplo, eu estava jogando uma mesa de caçador. Hunter, eu não lembro do sobrenome do caçador, mas é o Mundo das Trevas também. Nessa nova roupagem que saiu agora junto com o P5, de vampiro e tudo mais. E na versão de caçador, ele não há rolagem, pelo menos pelo que eu li ali, não tinha rolagem de conflito físico, né? Em cima sempre dos nossos resultados. Se a gente falha, o monstro pode fazer alguma coisa. Era uma campanha, uma aventura investigativa que culminou no confronto contra a criatura que estava aterrorizando a região. E aí, como muitos dos jogadores vinham de sistemas em que havia combate, né, o narrador, que não era eu, ele criou o status de monstro, assim, e adaptou. Status de combate mesmo. Ele teve que adaptar regras ali em cima do que estava sendo feito. E para a maioria das pessoas isso foi excelente. Não foi ruim para ninguém. Eu fui um dos que se divertiu, mas eu não estava empolgado com isso, porque eu queria testar o sistema cru. Mas eu vi que isso melhorou muito a expectativa da mesa, porque foram 3 meses de aventura sem nenhum combate, porque o sistema não é de combate, né, voltado para isso. Foram várias sessões de pura investigação, e eu sentia no final da última sessão que as pessoas estavam com sede de um combate, sabe? O pessoal que vinha de D&D, que vinha de Tormenta, eu não acredito que não vai ter isso. Então, o narrador, acho que ele percebeu, a gente nunca conversou sobre isso, acho que se ele estiver vendo, a gente vai conversar sobre isso depois. Mas eu acho que, assim como eu estava percebendo, ele como narrador mais ainda. Então ele teve que criar um sistema mais complexo de combate para que o final fosse um pouco mais épico do que o esperado, do que seria um sistema cru para essas pessoas. Muito bom. Chama o Cerejo para fazer a sua contribuição. Essa analogia com o sistema do vampiro, né? Do Mundo das Trevas no geral. Quando eu comecei a jogar Mundo das Trevas, eu comecei com vampiro também. E eu não tinha me inteirado muito bem do cenário, eu era mais novo. Eu não tinha pego o livro para ler. Então, meu imaginário de vampiro, ele era um vampiro assim que... Eu acho que a primeira vez que eu fiz foi um Bruhá, terceira edição. E eu ficava fazendo umas piruetas assim pela cidade, e a galera que ficava jogando ficava estranhando aquilo. Porque o meu Bruhá ficava pulando pelos prédios, assim, não, que eu vou andar pra ali, mas vou pulando pelos prédios e tal, eu apareço e mostro os dentes. A galera falava assim, cara, bota bom senso aí na tua ficha, porque vai ser preciso, né? E aquela vantagenzinha que o mestre pode te ajudar na hora que você estiver fazendo uma grande lambança dentro do jogo.
E muito tempo depois eu percebi que eu estava muito mal acostumado com jogos como D&D, por exemplo. Que são jogos que é, assim, na maior da sacanagem, é só porrada. Quer dizer, todas as magias, tudo no Dungeons and Dragons, ele é voltado principalmente para o combate. Tem um capítulo só sobre isso. Mas não tem um capítulo sobre interações sociais, pelo menos não na época que eu jogava o 3.5. Essa questão do lance da rolagem de carisma ou de diplomacia, eles eram retratados, mas não como a sessão de combate, ou de armas, ou de tática de batalha, ou de vantagens. Eu acho que em Tormenta isso começou a transparecer um pouco quando algumas vantagens elas eram direcionadas também para aspectos sociais. E assim, eu nem me considero um bom narrador, porque em muitos desses casos eu, por exemplo, trazia um sistema que a gente eu cheguei a jogar com alguns colegas meus mais novos e aí eu falei assim, pô, bora jogar um faroeste. A galera super topou. Mas eu trouxe um sistema que ele não era de faroeste. Eu adaptei ele tudo porque eu não tinha conseguido achar um sistema de faroeste que fosse mais simplificado. Só que o sistema ele avançou muito para combate. No início todo mundo queria muito combate, mas o que eu tinha aproveitado do sistema não tinha quase nada de interação social, terror. E quando eu percebi que a galera estava gostando dessa linha do terror, do psicológico, eu tive que improvisar na hora e eu não dei certo com isso. Então, depois de um tempo assim, eu comecei a perceber que talvez fosse mais interessante eu procurar um sistema mais genérico, mais geral. E aí eu falei consideravelmente, assim, porque eu acho que não tem como ter um sistema que ele atenda a todos os requisitos de terror, de combate, de investigação, de emocional também, assim. Eu acho que eu nunca peguei um grupo de pessoas que sentassem para jogar um RPG que não tivesse briga, que não tivesse conflitos que sejam por escala de poder e etc. Mas que sejam brigas emocionais, brigas que tem tudo para morrer alguém assim, no primeiro ataque. Eu acho que o PBTA, Warhammer Apocalypse, né? Acho que foi assim uma lástima que colocaram um avatar para ele, porque eu acho que todo mundo espera as grandes batalhas entre elementos, sabe? E nem todo mundo espera que a maior parte do jogo também seja em cima do visão lá, entre conversas, entre dar um pouquinho do seu sentimento, falar um pouquinho como foi falhar na missão. Eu acho que é interessante explorar esse aspecto. Mas, partindo do exemplo lá, eu acho que facilitar o sistema o máximo que ele pode para uma área assim é um malabarismo, sabe? E aí, como já foi dito antes, se funciona para todo mundo, apesar do sistema não focar naquilo, eu acho que vale a pena tentar facilitar algumas coisas, assim. A coisa não ficar tão maçante também, né? Ninguém aguenta também ficar escrevendo relatório de combate, até. Isso aí. Cris, tá pronta para fazer suas contribuições? Sim! O Lucas falando ali do Bruhá dele me lembrou até de quando eu comecei a jogar a campanha de Cult. E eu tinha vindo diretamente de D&D. E aí, na primeira sessão de cult, eu tava presa numa casa, e aí eu tava no desespero, porque foi a primeira vez que eu joguei terror psicológico. E aí eu falei assim, cara, eu preciso sair dessa casa. A porta trancada, me sobrou o quê? A janela. E aí eu falei pro mestre, Virgílio, eu vou quebrar a janela com o meu cotovelo, porque eu via isso em filmes também. Eu falei assim, cara, é a minha chance de fazer isso. Aí eu falei, vou fazer isso. Eu falei assim, vou bater o meu cotovelo na janela e quebrar. Aí ele falou assim, olha, você tomou muito dano, seu braço tá sangrando, seu cotovelo tá sangrando e você vai ter que fazer um ponto. Eu falei assim, como assim? Como assim eu levei dano? Como assim meu braço tá cortando, gente? Eu falei assim, isso aqui você é humana. Você tá fazendo o quê? Eu falei assim, Aí eu fiquei, gente, não acredito. Eu fiquei, cara, eu não imaginava isso. Sabe, eu tava tão acostumada em porradaria aí, tipo, eu sou imortal, eu sou invencível, que aí nem me toquei que um humano não pode fazer isso, assim, uma garota aí.
Enfim, mas eu lembrei também que quando eu mestrei Tormenta 20 para um grupo de meninas que elas não sabiam jogar, faz tempo isso, gente, eu não curto muito mestrar, né? Mas teve uma época que eu estava mestrando porque eu queria ensinar pessoas novas, né? Eu queria ensinar meninas para jogar. E aí eu peguei o T20, que eu gosto bastante. Só que aí qualquer coisa, por exemplo, eu quero subir numa árvore, eu quero escalar, eu quero correr, eu quero pular, tipo assim, você vai lá nos seus atributos e vê força, vê acrobacia, aí você soma com aquilo, você joga o dado do D20, e aí eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso, eu vou simplificar, porque ela estava tendo muita dificuldade, né, com as regras. Eu falei assim, eu vou simplificar, vou falar para usar só o D6. Então, assim, olha, jogo D6, 3 para cima. E foi bem bacana também para elas, entendeu? Para elas poderem aprender um pouco de cada vez, porque aí, tipo, como era a primeira vez, aí imagina um monte de regras, um monte de dados, sabe? Então aí eu preferi fazer isso para poder simplificar elas e elas estar focando na interpretação, né? Que eu queria porque elas não falavam com o personagem, elas falavam tipo assim, a minha personagem vai fazer isso e aquilo, e eu não queria isso, eu queria que elas falassem assim, que incorporasse, entendeu? Então eu tirei o foco do dado e deixei mais para interpretação. Essa é a única coisa que eu me lembro, assim, porque eu nunca joguei uma campanha tão longa, né? Eu sempre joguei muito one shot, então era tranquilo. Se o mestre fez alguma adaptação, eu não iria lembrar, né? Não iria saber dizer. Mas é isso. Então, dando continuidade, vou ler aqui 2 comentários que foram coletados para este dia. O primeiro vem direto aqui do chat, da roxinha. Foi do Felipe. Ele escreveu algo que vale a pena a gente trocar uma ideia. Ele disse, os dois... um exemplo bom de sistema que falha com os jogadores é o Chamado de Cthulhu e o Cthulhu Pulp. Os dois são sobre males ancestrais, mistérios e cultos secretos. Porém, algo é muito forte no Chamado de Cthulhu, que é os investigadores são seres humanos normais enfrentando forças além da nossa compreensão. Investigadores falham, sofrem, morrem e isso não é para todo mundo. É justamente para isso que o Cthulhu Pulp serve. Lá todo mundo pode ser o protagonista do filme de ação. Felipe, eu nunca joguei nem Chamado de Cthulhu, nem o Cthulhu Pulp. Mas ambos caem no mesmo exemplo que eu citei mais cedo da diferença entre Terra Devastada e Shotgun Diaries. São propostas distintas. E recentemente eu vi um vídeo no canal da Luluzinha no YouTube, em que a convidada da Luluzinha fez uma ampla conversa e explanação da leitura dela sobre os jogos de terror que lidam com questões de terror e horror psicológico, que é uma das coisas que o Chamado de Cthulhu, ao longo de sua história, explora tanto na narrativa quanto no sistema. E se as pessoas não estão, vou dizer assim, preparadas ou não querem lidar com um tipo de jogo assim, de fato era bom procurar algum outro jogo, porque lidar com a questão psicológica tem gente que não gosta. E por não gostar, naturalmente elas podem seguir outros caminhos de jogos que não mergulhem tanto nessa promoção da degeneração psicológica que pode eventualmente provocar gatilhos na pessoa que está jogando. Alguém quer comentar sobre isso? Vou começar pelo Luciano. Falando agora sobre jogos de terror, né, nessa temática, mas ainda dentro da pergunta. Eu vejo que algumas pessoas têm gatilhos que não sabem que esses gatilhos existem. Eles vão descobrir na hora, né? E aí, tudo bem que às vezes pode ter uma sessão zero, a gente pode conversar, olha, vai ter uma exploração, a gente vai definir véus,
quais vão ter, quais não vão ter, e mesmo assim, no meio da aventura, no meio da história que está sendo narrada, ela precisa se sentir desconfortável. Eu já vi isso acontecer umas 2 vezes. O que eu vejo é que existem sistemas diferentes dentro da mesma temática que têm véus diferentes. Falando de terror, por exemplo, mais famosinho agora tem o Ordem Paranormal, que saiu pela Jambô, né, que usa a engine de T20, inclusive. Ele é voltado para ser um jogo de terror. Mas ele é um terror mais lightzinho. Aquele Gozen Bump, né? Aquele filmezinho que pode passar ali pelo 7 horas da noite, até mais 10 horas da noite, o pessoal, um adolescente ainda pode ver. Né? E aí tem outros sistemas que vão escalando. Aí vem Alien, aí vem o chamado de Cthulhu, de fato. E é claro, tudo isso pode ser piorado ou melhorado pelo narrador, né? Mas está falando dentro do que é a proposta do sistema. Então, às vezes a gente quer um tema, o jogador ele quer toda a profundidade daquele tema. Então, eu quero um terror, mas eu quero um terror mais soft. Eu não quero algo slasher, eu não quero um negócio que me deixe perturbado, eu quero um... E aí vai em cima da pessoa se conhecer, do grupo saber o que quer, porque o grupo tem que estar alinhado, não adianta cada um achar que vai estar em nível diferente. E a pessoa narradora, ou a pessoa que reuniu o grupo para jogar, porque nem sempre quem reúne o grupo para jogar é quem vai narrar, às vezes o jogador mesmo arranja o mestre e vai se organizarem para dizer assim, olha, é esse aqui que eu acho que é o que mais encaixa dentro do que todo mundo aguenta, do que todo mundo quer. E aí a gente ficou no exemplo de terror, mas tem em todos os âmbitos de tema que é explorado em RPG, eu já vi isso acontecer. Vários sistemas exploram níveis diferentes daquela temática. Basta sair do mainstream, né? Conhecer algumas coisas diferentes, algo não tão conhecido, algo que não é tão desenvolvido. Beleza. Cerejo, suas contribuições. Eu acho que eu concordo muito com o Lúcio, assim, nesse sentido. O sistema, ele é o primeiro marcador, assim, do que o grupo quer jogar, né? E eu acho que o grupo, ele modula o quanto para cima, o quanto para baixo, o grupo aguenta, né? Eu digo grupo porque, para mim, não vale a pena jogar provocando uma pessoa que não está tão confortável com o nível de aprofundamento, nesse caso do terror, né? Para mim não vale a pena forçar a barra em cima dessa pessoa para que ela acompanhe o mesmo nível do grupo sobre provocações, enfim. Às vezes tem algumas coisas de gore que a pessoa realmente imagina e associa gatilhos que não está não tá muito bem trabalhado psicologicamente, e aí o grupo, enfim, vai querer provocar que ela participe. Então, para mim, assim, o sistema ele é um grande marcador, né? Tem gente que, no mesmo cenário medieval, vai preferir jogar jogos como o Conan nem é tão medieval assim, né? Mas entre D&D e um Pathfinder, tem as suas preferências por mecânicas, né? Mas é o mesmo cenário, por assim dizer. Acho que não à toa eu hoje prefiro jogos minimalistas, porque eles me apresentam assim, uma ideia de cenário que às vezes pode variar muito, né? Eu gosto muito do Cova Rasa, por exemplo, que é do Túlio, lá de São Paulo. E ele é um cenário onde a gente tem uma mistura de terror, uma mistura de OSR, né, o tipo, e um jogo minimalista onde existe um equilíbrio entre uma ideia de danos psicológicos e danos físicos. Mas ele ainda é um jogo voltado para uma aventura OSR, de entrar em catacumbas, de pegar tesouro, de ir para briga com, seja por magia, seja por espada. E aí chega um momento onde a gente pode ter uma relação onde eu não entendo muito do cenário, eu, eu acho que eu gostaria de estar em interação mais com a cidade,
Eu acho que eu gosto muito de interagir com o mercado, com as pessoas da rua, com os moradores de rua. Eu gosto dessa coisa um pouco mais espionesca de falar com os intermediários entre a nobreza e a plebe. Não gosto tanto quando a missão vai lá para o subterrâneo enfrentar bichos, não. Eu acho que assim, o sistema ele oferece o que ele tem, né? Ele está dizendo lá. Normalmente a gente tem a classificação etária, a gente tem as indicações de livros, inclusive de mídias que a gente pode estar absorvendo para entrar naquele universo, né? Então no final dos livros normalmente tem lá, olha, o cara que fez isso daqui, o grupo que fez isso aqui, assistiu isso, leu isso, a gente considera ouvir isso, música, aprecia uma obra de arte disso, para que a pessoa se interaja naquele universo e realmente se não for a vibe dela. Mas eu sou muito da provocação também, de você sair do seu nicho. Porque senão você fica sempre situando ali e não cresce, né? Então, às vezes, não gosto tanto de sci-fi, mas eu acho que eu vou dar uma olhada nesse filme aqui. Só para finalizar, eu lembro que, tanto na minha infância, quando eu comecei a jogar, a gente jogava assim. A gente assistia todo mundo Dragon Ball junto, enriquecia a nossa cabeça de Dragon Ball, ia jogar um RPG que tinha tudo a ver com briga, nível de poder. é, e aí, às vezes, a gente assistia desenhos com adolescente, né? Desenhos um pouco mais aprofundados. Não que Dragon Ball seja, tem o seu aprofundamento. Mas alguns outros desenhos onde as relações sociais elas eram mais aprofundadas ainda, a gente começou a mudar o jogo e o sistema já não cabia. Então a gente jogava o mesmo sistema desde os 11 anos de idade. Quando chegou com 16 anos, o sistema já não cabia mais, porque não abrangia os interesses sociais que a gente tinha de estabelecer lá dentro. Quer dizer, interagir com o dono da padaria, estava XP, ninguém rolava dado, era uma coisa mais freestyle. E aí eu fiquei assim, cara, então por que a briga também não é freestyle? Por que eu não posso estar assim, só trocando soco aqui na narrativa mesmo? Em algum momento a gente decide assim, cara, ele caiu, ou levou realmente um socão que caiu. E a gente não tinha respostas para isso. Eu acho assim, quanto mais você explora nichos de RPG, nichos de sistema, tu consegue ter uma abrangência assim, da percepção de coisas que você pode incrementar dentro de outro jogo, por exemplo. Muito bom. Cris, você fecha. Eu não queria concordar, mas eu acho que realmente é isso. Eu acho que tem sistema que não é para todo mundo, né? Porque, por exemplo, eu quis muito jogar Cthulhu, né? Eu queria, tipo, porque, pô, é de renome, é o Cthulhu, é o chamado Cthulhu, é aquele bicho verde. E aí eu fui jogar e eu odiei. Como assim meu personagem pode morrer? Eu não aceito, gente. Eu não aceito. Então, sempre quando alguém vem me chamar para jogar qualquer sistema aí que eu desconheço, eu já pergunto: meu personagem vai poder morrer facilmente? É algo assim que eu vou perder? E se for, eu não vou aceitar. Muito difícil aceitar. Porque eu não quero. Eu criei uma personagem, sabe? Morrer já basta na vida real que um dia vai acontecer. Então eu quero que meu personagem, pelo menos, seja eterno. Entendeu? Eu não quero jogar. E aí, quando eu joguei Call of Cthulhu, joguei uma vez na vida, eu falei assim, cara, nunca mais jogo. Se for pra eu morrer facilmente ou ficar doida, eu não vou jogar. Já tô endoidando na vida real, porque eu quero meu personagem endoidando também? De jeito nenhum. Não, então, assim, sistemas que levam à morte de um personagem muito rápido, aí eu já fujo já, porque eu quero aproveitar ao máximo, não, eu quero ficar tranquila, não quero ficar sofrendo, porque eu sou uma pessoa que me apega a personagens. Então, né, já joguei Terra Devastada, foi sensacional, foi o tio Lele que mestrou, foi eu e mais duas amigas, né, na época. Foi algo assim, gente, pesado, porque eu tenho medo de zumbis, mas foi muito bacana, porque tem essa temática tipo estratégia. Ai, meu Deus, eu tenho que ir no mercado, pegar recursos, mas eu posso encontrar um zumbi ou dois, o que eu vou fazer agora?
cadê os meus amigos, meus familiares, o que está acontecendo com o mundo, sabe? Então, assim, a gente podia morrer? Sim, mas era algo muito mais tranquilo. Não é algo que a gente vai, por exemplo, eu sou obrigada a ficar de frente com um zumbi, ou sei lá, sou obrigada a investigar o que o zumbi está fazendo e correr o risco de perder a sanidade, né? Correr o risco de morrer. É diferente, entendeu? Então eu posso sobreviver, eu posso ficar trancada na minha casa, em terra devastada, plantar coisas, ir num mercadinho ali, escondido, e pronto, sabe? Agora, diferentemente de Call of Cthulhu. Não, é diferente. Então eu não gostei. Eu esperava que eu gostasse, né? Porque eu sempre penso em gostar de todos os jogos, mas aí eu não curti. Então, eu sempre procuro os sistemas que são mais leves, né? Eu evito agora qualquer tipo de sistema que seja algo pesado, né? Então, voltando a afirmar, nem todo sistema para todo mundo. É isso, acho que eu pesei o clima para mim mesmo. Tá ótimo, já foi um excelente relato pessoal que provavelmente haverão pessoas que irão se espelhar e se enxergar em você. Deixa eu trazer aqui um último comentário vindo do Blue Sky. Eu joguei a pergunta lá nas redes sociais. Dessa vez, diferente das semanas anteriores, que foram inúmeras manifestações, dessa vez eu só tive uma única manifestação, que foi lá no Blue Sky, do Rafael Vasquez, que disse o seguinte: sistema bom ajuda, mas narrador ruim consegue estragar experiências. Rafael, o lidar com quem não está sabendo lidar com uma mesa é algo que quem estiver nela precisa refletir. É isso mesmo que você quer para si? Se não, bate um papo com a pessoa. Se a pessoa estiver irredutível, aí é o jeito a ver a separação. E de boa, gente, isso não precisa virar uma guerra mundial. Basta você ser franco no que você está sentindo, e se não houver um match, cada um segue seu caminho para o lado. Mas o importante como o Cerejo falou bastante ainda agora, é a gente horizontalizar a mesa, para a decisão não ficar tão somente nas costas da pessoa que está narrando. É todo mundo na mesa estar deixando claro o que está gostando, o que não está gostando, e juntos estabelecer um caminho denominador, inclusive quando o narrador não está conseguindo conduzir a mesa. E agora vou lançar para comentários. Cris, pode começar sobre essa questão do narrador? Eu lembro da minha primeira mesa de RPG, não tem como esquecer, que a gente durou 4 anos, foi a mesa mais longa. A gente nunca terminou, porque a gente cresceu, cada um foi pro seu canto, né? Mas, enfim, na época, como a gente já estava muito tempo junto, chegou um momento que a gente tá... parece ser tudo a mesma coisa, né? Muito maçante. A gente tá sempre se repetindo, e a gente não queria acabar com a mesa. Então a gente sentou e conversou, tá? O mestre falou assim, o que vocês querem, sabe? Vocês querem mais combate? Vocês querem coisas, mais história? Que tipo de aventura que vocês querem pra gente dar continuidade? Então isso foi muito bacana, entendeu? Porque assim, já tava num ponto de que a campanha já tinha terminado há muito tempo. Só que a gente queria continuar nessa mesa, a gente queria continuar com os nossos personagens, né? Só que o mestre não estava sabendo em que lado ir, porque a gente também não falava, a gente só seguia o bonde e não estava legal. Então foi muito bacana essa conversa, a gente sentou e conversou e falou assim, o que vocês querem? Aí eu cheguei e falei assim, eu quero aventura de navio, eu amo piratas, né? Vamos fazer isso, porque eu acho que isso vai deixar muito divertido. E foi o que aconteceu, né, cara? Foi muito legal, o mestre criou toda uma aventura no mar, foi maravilhoso, a mesa se divertiu e a mesa continuou. Foi muito bom a gente ter acertado isso, sabe? E aí todo mundo trouxe um ponto do que queria
se encontrar dentro da aventura, né? Então começou comigo falando que, pô, eu quero uma aventura no mar, eu adoro piratas, eu quero enfrentar monstros marinhos. E aí a gente foi para isso. Os outros também falaram que eles queriam. Então a gente passou por aqui, pro navio, a gente foi para outro ponto, e aí cada jogador teve a sua aventura, sabe? Tipo, teve o seu protagonismo dentro da história que ele queria, e o mestre pôde colocar os pontos que ele gostava. Eu achei isso muito bacana, eu acho que super vale a pena. A gente pergunte para os seus jogadores o que eles querem encontrar dentro da mesa, e é isso, vai fazendo um pouquinho de cada coisa, um pouquinho do que cada um gosta, porque aí no final todo mundo vai estar satisfeito. Ah, eu acho isso muito fofo. Boa. Cerejo, seus comentários. Eu acho que eu ia vir aqui dar um exemplo de um sistema que pode ser bom, mas quase não tem preocupação com o narrador ruim. E na verdade foi um esquema criado pelo. Eu não sei se foi criado por ele, né? O autor de Ark, que é um RPG que ele é um cenário dentro de Old Dragon 2. O Ark é feito pelo Samuka, que é da comunidade OSR. Ele narrou por muito tempo online, assim, para a galera, de uma mesa aberta, né? Várias pessoas colavam para jogar e, assim, tinha sessões, assim, semanais e chegou um momento em que, por influência de outros lugares, ele resolveu chamar outras pessoas para narrar junto do grande sistema. E eu sempre achei essa ideia muito maluca, porque imagina, cara, eu já tinha participado disso quando era mais novo, de ter dois narradores, e aí, assim, dava pra gente fazer uma comparação com os caras. Eu tinha um que ele era muito mais focado no combate, e tinha umas ideias muito malucas relacionadas a alienígenas e os demoníacos, e o outro era um cara muito objetivo, assim, não dava pra falhar com ele. A gente tinha que pensar muito antes de fazer as coisas. E a gente tinha dois parâmetros de narradores no mesmo jogo. Eles só se avisavam, olha, fulano fez isso, 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 fulano fez isso. E nesse exemplo do Ark, existem, eu acredito que a última vez que eu vi, eram 5 narradores de um mesmo grande cenário. Então tinha toda uma organização e tudo mais. E aí eu acho que nesse sentido, podia experienciar vários tipos de narração. Às vezes tu tava ali com um cara que ele era mais tático, né? Tipo, tem toda a situação. E às vezes tu te deparava com alguém que tinha um nível de sensibilidade para, tipo, começar a imergir em um jogo onde as pessoas gostavam de, tipo, roleplay direto, quase não jogava dados. Então, tipo, até para briga. A briga se resolvia assim na conversa. Aí tu torou a orelha dele, torei. Beleza, tu torou, ele cai sangrando e tudo mais. Que é um jogos da OSR eles estão assim, né? Como a Cris falou, né? Não são jogos que ela curtiria. Porque uma facada você já morreu. Basicamente todo mundo começa com 2 de vida e uma facada é um D4, né? Então eram jogos que eram decididos muito na fala. Então eu acho que se algum dia a ideia de você ter mais de um narrador dentro da mesa vier, pode acreditar que isso é uma possibilidade, sim, para que você tenha, inclusive, outras pessoas, né, experimentando narrativas. Às vezes tem uma pessoa que ela joga muito bem, mas ela não se sente tão à vontade, né? Às vezes é o dia do narrador, da narradora. Hoje não é um dia bom. E às vezes é o primeiro dia de jogo. É o dia que não estava legal. E aí, às vezes, estraga um pouco a experiência, aquela experiência marca. E é levado em adiante, né? Mas às vezes calhou que nervosismo, não preparou direito, não se sentiu à vontade de estar naquela posição de conduzir a coisa, às vezes estraga um pouco a experiência. Assim. Mas, acho que voltando a falar, né? Jogadores, ajudem seus narradores também, porque todo mundo tem o direito de ter um dia ruim. Verdade. Lúcia, você fecha a rodada. Pois é, primeiro um comentário para Cris. Cris, conheça Tales from the Loop, você vai amar, vai bater o que você quer, e é muito bom.
Agora, voltando a falar sobre o tema, sobre o narrador ruim, assim como a gente chegou à conclusão de que nem todo jogo para todo mundo, na verdade, cada um tem seu nicho, existem pessoas que a gente não vai querer jogar. Tanto como ele como narrador, quanto essa pessoa como um jogador padrão. E essas pessoas podem ser pessoas que vocês não gostam, de fato, mas pode ser uma pessoa que você adora no cotidiano. Pode ser gente que você gosta de sair, de conversar, de brincar, ver filme, mas na hora de jogar RPG, eu não quero jogar contigo. Né? Dentro do meu convívio, existem pessoas que eu amo, de verdade, adoro conviver, e não quero mais jogar. E não vou jogar. Né? Tanto como mestre, quanto como um jogador normal. Porque, às vezes, o comportamento não bate. E eu não estou dizendo que essa pessoa tem um comportamento ruim. Não estou dizendo que, meu Deus, é mau caráter. Não é isso, são meus amigos, gente. Mas, dentro do jogo, dentro dessa temática, dentro dessa relação social, não cai. Né? Existem pessoas que tá tudo bem, olha, do jeito que tu joga, do jeito que tu narra, não bate com o que eu quero, independente do sistema, e vice-versa. A gente continua saindo para tomar chopp, a gente continua saindo para ver filme, a gente continua fofocando aqui sobre o que a gente vê, mas para RPG não vai rolar. E é bom a gente aceitar isso, né? Porque senão a gente fica forçando nossas amizades, às vezes, numa situação que só desgasta ela. Gente, quando a gente não gosta da pessoa que a gente também não gosta de jogar, é melhor, né? A gente se afasta de vez. Mas quando esses casos, é bom reconhecer os limites. Não, esse tipo de interação social não é para nós. Né? E se espalha pro resto da vida. Nem toda amizade é para toda interação social. É isso aí. Então, tá aí todas as nossas contribuições em torno dessa temática. E agora a gente vai para as considerações finais. Estamos chegando ao final desse podcast. E nas considerações finais, aqui as pessoas presentes irão trazer pensamentos que elas acham legais para agregar ao assunto, dizer aonde é que as pessoas podem segui-las, se quiserem que sejam seguidos nas redes sociais, e dizer um até logo para futuros temas aqui no podcast. A começar pela Margot. Esse comentário que o Lúcio fez é muito importante, né? Eu tenho bastante amigos que jogam RPG, mas eu não jogaria com eles, mas não porque eu odeio eles, mas porque o perfil de jogador, assim, não combina comigo, né? Por exemplo, eu não consigo ver um outro jogador ficar batendo em um NPC, assim, gratuitamente, assim, tipo, o modo que ele lida com as ameaças na porrada. E eu ficaria muito desconfortável jogando com essa pessoa, né? Então já aconteceu. E pra mim tá tudo bem. Não é algo tipo, ai meu Deus, a gente vai terminar a amizade, cada um, a gente nunca mais vai se falar porque a gente não joga junto, não. Tá tudo bem, cara, porque cada um tem o seu perfil de jogar. Né? Eu vou entrar numa mesa que as pessoas são fofinhas, que não vai ficar espancando uma criatura ali sem entender o lado da criatura. Enfim, e tá tudo bem, gente. Você não precisa jogar com quem você é amigo. É tranquilo. Eu gostei muito desse tema. Tem pessoa. Eu não gosto de jogar narradores, porque eu já narrei e teve vezes que eu não fui uma boa narradora, eu sei disso. Então, sempre quando eu vejo alguém que tá narrando e não tá legal, eu não vou ir lá e vou ficar esculachando a pessoa, não. A gente tem que fazer o que o Cerejo falou, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte como jogador. E se você não quer continuar na mesa, tudo bem, você pode sair, né? Mas você não precisa ficar lá julgando a pessoa, né? Porque uma hora ou outra vai ser a sua vez. Então a gente tem que estar aqui para ajudar. E se você não quiser, tá tudo bem, é só ir procurar outra mesa até uma que você goste, demete, pronto. É isso. Sobre mim, gente, desde 2020 eu tava na faculdade, então eu me apresentava e falava, tchau, gente, eu tô fazendo turismo aqui, morando sozinha. Aí depois, em 2022, eu tenho morar com meus pais, eu tava trabalhando na Fundação Triunfo, depois tava trabalhando na Vaquinha RPG. A gente cresce, a gente evolui. E, cara, de 20 anos a 25 anos, eu não tô seguindo a área de turismo.
Não estou trabalhando mais na Fundação Triunfo. Não gravo mais podcast, porque eu lembro que o tio Raga me conheceu também na Guilda dos Exploradores. E eu fazia o meu jabá falando, ai, segue a Guilda dos Exploradores, isso é muito bacana. Agora eu estou numa nova fase da minha vida, que eu estou trabalhando numa editora de livros. Então, se você quiser publicar um livro, pode falar comigo, que eu vou estar te ajudando, vou ajudar a realizar seus sonhos. Me siga no Instagram, Cris_agente literária. É muito bacana. Se você quer escrever, se você já escreve, gente, não é difícil publicar um livro. Vamos fazer isso com calma. Tudo tem o seu tempo, mas talvez o seu tempo, a sua hora é agora de começar a publicar, se tornar um grande escritor. É isso, eu agradeço imensamente por esse convite de estar fazendo parte aqui. Eu sei que eu falo muito rápido e falo pouco, mas eu gosto de trazer esses pensamentos e foi um prazer conhecer o Lucas e o Lúcio. Agora que eu percebi que os dois começam com L e com Lu, enfim, espero estar aqui mais e mais vezes e conhecendo mais pessoas. E é isso. Muito bom. Chamo agora o Lucian para as suas considerações finais. Opa, mais uma vez, saudações bicolores, agora na despedida, né? Eu não sou um criador de conteúdo recorrente, na verdade. Eu pondero a ser, mas eu nunca faço. Mas, assim, eu navego por muitos perfis, assim. Eu sou um narrador eventual na Dragão de Jade, né? Inclusive, se quiserem ouvir algumas coisas que eu narrei, tá lá na Dragão de Jade, está saindo lá uma aventura que eu narrei de A Lenda de Genor, tem lá de T20. Eu participei de alguns RPG e alguns outros podcasts por aí como convidado. E é sempre um prazer encontrar gente nova para bater papo, para a gente discutir sobre sistemas que eu nunca joguei, ou sistemas que eu já joguei, sobre videogame, que é algo que eu não falo tanto, mas que eu acompanho também. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu abandonei o Twitter, né? Então eu fiquei no Céu Azul, no Blue Sky, então eu tava com o Luke Ribeiro. Estou me aventurando por outras redes sociais que não são nem da X, nem da Meta. Tem o PixelFed, que eu estou usando, substituindo o Instagram. Luke Ribeiro, pode me procurar. E quem quiser conversar comigo, basta mandar mensagem. Eu sempre fico muito feliz de trocar dicas, de ver o que o que as pessoas estão publicando, o que está sendo publicado em RPG nacionalmente, vendo as tretas também que acontecem, né? O grupo de RPG nacional tem muita treta, né? É muito bom para quem gosta de fofocar. Então, quem quiser bater um papo, só me procurar. Muito bom. E agora, para fechar, chamo o Cerejo. Acho que assim, gente que está assistindo, procurem jogos que sejam mais próximos daquilo que você pensa. Durante um período, eu encontrei um jogo chamado, acho que era Golden Sky, ou Golden Sky, alguma coisa assim. E ele foi o jogo mais surpreendente que eu vi, porque eu procurava jogos que não tivessem relações de combate físico ou de violência para resolução de problemas. E esse é um jogo onde as personagens elas são entidades da natureza, mas são entidades em animais. Então são raposas, são cachorros, são gatos. E a grande missão dessas pessoas é ajudar o humano a resolver esses problemas internos. Eu achei esse jogo muito fantástico. Eu conseguia fazer uma relação dele com ajudar as crianças ou ajudar próprios adolescentes a entenderem melhor seus problemas, incorporando alguém que quer ajudar o outro. E eu nem gostava tanto dessa temática, e eu acho que não é uma temática assim, que até hoje eu consegui um grupo de pessoas para abordar ela muito bem. Eu acho que não à toa eu me aproximei da associação da Dungeon, na expectativa de encontrar pessoas que curtissem, que a chance de encontrar pessoas diversas, que gostassem de sistemas diversos, de pessoas que gostassem de procurar sistemas para explorar, para experimentar,
ela aumentava a minha possibilidade de encontrar pessoas que conversassem coisas parecidas comigo. Nesse caso, era a grande curiosidade técnicos de sistemas de jogos, mas também de encontrar pessoas que também conversassem com a mesma linguagem parecida, ou que também estavam muito dispostas a ouvir é, é, uma outra pessoa e tentar se entender, pessoas dispostas. Assim. Eu sou meio low profile, apesar de ser da área do teatro, nas redes sociais, então não vale muito a pena eu publicar isso aqui. Mas eu tô por aqui pela Dungeon. Ah, se vocês gostam de trocar ideias sobre mecânicas, sobre sistemas, sobre cenários, discutir politicamente, socialmente, às vezes eu passo a maior parte do tempo discutindo sobre isso. A gente está sempre por aqui, de segunda a segunda, só marcar uma mesa, a gente se encontra, hoje a gente se encontra para jogar um board game. Eu acho que é isso. Muito bom. Salve, mestre. Muito bom, excelente. Galera, estamos chegando ao final da programação do podcast RPG com Jambu. Quero dizer para vocês que já temos tema selecionado para a semana que vem. Os temas aqui são selecionados através de um processo de seleção que é feito entre os associados da Dungeon Belém, que é uma parceria que eu tenho com eles. E lá, nesse processo, eles escolheram para a semana que vem o tema Como construir um bom histórico de personagem. E já estão confirmados para participar desse debate, aqui do estado do Pará, o Júlio César Chicama, que é da Associação do de Belém, e a nossa pessoa convidada externa é a Tatiana Barbirato. Então, fiquem aí programados que semana que vem estaremos aqui de volta. Quero agradecer a todo mundo que nos assistiu ou nos escutou até aqui. Quero agradecer a Cris, ao Lúcia e ao Cerejo pela presença, pelas contribuições. Vocês ajudaram a engrandecer muito mais esse episódio do podcast RPG com Jambu. E agora eu peço, nessa parte de finalização e de despedida, que vocês, Lúcia, Cris e Cerejo, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau.